um vídeo aqui no Amanhecer Quântico e eu gostaria de apresentar a vocês a minha convidada de honra, Rosana. Te apresenta aí, Rosana. Bom dia, é um prazer estar aqui. A Evelyn, que ela falou, meu nome é Rosana, a gente mora longe, né, Evelyn? A Evelyn mora no sul e eu moro no norte. Moro no Acre, Chapuri, terra de Chico Mendes, quem aí conhece, né? Então, moro aqui. E Deus nos aproximou, assim, do nada a gente está aqui fazendo essa live. Né? Sou economista, servidora do Instituto Federal do Acre, né? Moro aqui já faz 12 anos, passei no concurso do Instituto de morar aqui e vamos lá conversar. Hoje a gente vai falar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo e as nossas conclusões e experiências sobre ele. Eu, desde o dia que eu li esse livro, eu achei ele super interessante, do ponto de vista de que eu estava completamente alienada. Esse é um livro que ele abre a tua mente para te saber o que de fato é uma alienação e as coisas do dia a dia que tu tem feito que tu nem sabe que tu tá alienado, né? E o que mais me chamou a atenção é, sabe aqueles dias que tu percebe que a tua vida não tá do jeito que tu gostaria e tu quer muito dar um jeito de sair daquilo ali. E aí tu fica brigando contigo mesmo, não, eu vou conseguir, mas tudo ao teu redor aponta que tu não vai conseguir. E aí tu insiste tanto que o negócio dá certo. E esse livro conta exatamente o porquê que é assim. Por que que quando tu te revolta com aquela situação, tu acaba saindo dela? Porque tu tá quebrando o ciclo da alienação. Tu ficou tanto tempo confortável nessa zona de conforto, que daí quando tu cansou de vez, que tu começa a brigar interiormente contigo mesmo, que daí tu quebra aquele ciclo, e quebrando aquele ciclo, tu vai alcançando outras frequências. Qual a parte que mais te chocou desse livro? Bem, esse livro eu já tinha passado por ele várias vezes e eu não tinha lido. Eu li por sua causa. Então foi me falar e eu falei, não, isso eu vou ler. Quando a gente vê o título do livro, né, às vezes a gente tem alguma resistência em ler ele. Principalmente para quem é cristão, né, para quem se diz crente, que vai ler um livro com esse título, Mais Esperto que o Diabo. Mas ele é, assim, de extrema importância, tem ensinamentos assim, acho que o livro todo ele é de uma experiência. E eu fui tentar ver o que é ser alienado, né? Porque fala tanto em alienação e alienação. E o que é alienação? É quando o ser humano se separa de algo que é essencial para a sua vida. E isso traz sentimentos que são ruins. Que é justamente o que o livro fala, que você atrai, né, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Tudo é sentimento. Então, quando eu estou alienada, o que é o alienado? Também fui pesquisar o que é alienado. Né? Ah, É muito bem. quando você transfere ou quando você cede algo, ou quando você vende algo para alguém. Então, no sentido do livro, quando o diabo fala que ele é o pai da alienação, você vendeu a sua mente para ele, você transferiu o seu direito de pensar para o diabo pensar por você. Então, você não pensa por si só. Então, isso aí me Aonde tu não impactou quer pensar, muito. aonde tu não quer ter um propósito definido, no caso, né? E uma coisa que é interessante a gente abordar é que propósito não é nada do mágico. Muitas pessoas estão esperando, ai, quando eu souber o meu propósito, eu vou tomar vergonha na cara. E na verdade não é assim. O propósito definido, o nome já diz, tu define. Ah, minha mãe disse que eu tinha que ser médica. Beleza, por que a tua mãe não faz medicina? O que tu quer ser? O que tu quer fazer? Ah, eu quero fazer concurso, então vai estudar, entendeu? Ah, não, mas eu quero ser empresário, então vai empreender. Tu tem que saber o que tu quer. Tu tem que olhar, perder 3 minutos do teu dia, olhar para dentro de ti e saber o que eu quero. Isso é o Pois teu propósito definido. E não o é ser uma coisa. humano, ele tem muito disso, né? Tipo assim, o meu propósito, tava revendo um pouco ontem, né, essa questão do livro, que ele fala que quando a pessoa não tem um propósito definido, algo ali que ele vai seguir, é muito fácil dela se perder, né? E se alienar, porque ela não tem uma certeza daquilo que ela quer. Então, ela não vai pensar por ela mesma, ela vai ficar em dúvidas. O que eu achei interessante que ele fala muito da questão do autodomínio, né? A pessoa tem que ter autodomínio. O autor lá ele faz
umas perguntas. Quais são as áreas que ele mais pode influenciar na vida do ser humano? E ele diz assim, as 3 principais áreas, que é na comida, no sexo e nas opiniões imprecisas. Então, hoje que a gente vê muito isso, as pessoas se perdendo na glutonaria, né? Comem em excesso, fazem mal para o corpo, né? O vício, adultério, né? Esse vício em sexo, e você se meter na vida dos outros sem ser chamado. Assim, é o que mais Às vezes acontece. que a gente vê assim, entre eu e tu, graças a Deus a gente não tem disto. Mas muitas pessoas eu percebo que tu tá ali trocando uma ideia, tá, por que tu não faz isso? Tipo assim, quem foi que te pediu a tua opinião? Né? Esse hábito de dar opinião, dar pitaco na vida dos outros sem o consentimento da pessoa, sem a pessoa pedir, é um hábito da alienação. E o diabo adora isso, ele ama isso. Então, por isso que diz assim, ó, questione tudo. E quando eu digo tudo, é até essa live. Ah, será mesmo que essas gurias sabem o que estão dizendo? Como é que tu vai saber a verdade? Lendo o livro. Então, tipo, sempre se questiona de tudo, Esse entendeu? livro, ele é assim, fantástico, fantástico. E quando ele debochou ali em termos da alimentação, né? E eu fiquei pensando, nossa senhora, pior que é bem assim. Quantas vezes tu tá com uma memória lá que tu não quer encarar aquela memória e aí tu vai lá e foge pra comida. E aí tu acaba adoecendo o teu corpo, tu acaba sofrendo, ele fica faceiro com isso. E tipo assim, ó, tu tá na tua linha do tempo, tu tá tocando aquele tempo fora. O tempo que tu poderia estar fazendo algo grandioso pra tua vida, tu tá lá tocando fora, ferrando tua saúde. Quando eu li aquilo ali, eu digo, nossa, é isso aqui que eu precisava ouvir para mim, né? Para minha vida. Eu já estava nesse ritmo de manter uma alimentação mais saudável, mas quando eu ouvi aquilo ali, parece que foi um pontapé inicial, show de bola. Outra E coisa mais sobre isso que me também é aquela questão chamou. que ele falou de se limpar, que ele falou assim que a gente fede, né? Se a gente tivesse olhos espirituais, que a gente teria que ver o quanto a gente fede, o quanto a gente é sujo por causa da nossa alimentação. E que para a gente ter uma noção mais precisa que é verdade isso, que era só colocar em teste, que seria fazer uma. Como é que é o nome? Peraí, que eu esqueci o nome agora. Aquele negócio anal, esqueci o nome. Me ajuda Qual? aí. Que ele falou lá para fazer um negócio anal, limpeza anal, esqueci o Enema. nome. Tem um nome. Enema. Enema. Para fazer um enema, esse enema, as pessoas, ele disse assim, ó, 95% das pessoas que sofrem de enxaqueca passaria essa enxaqueca em no máximo 5 minutos após o enema. E também a pessoa conseguiria visualizar com seus olhos toda a podridão que vai saindo dali. Porque tudo que não é natural fica acumulado dentro da gente e a própria água consegue tirar. E depois de eu ler esse livro, no mesmo dia, eu consegui ver que eu comecei esse livro incessantemente, em 2 dias eu terminei ele. E aí, no mesmo dia que eu acabei ele, eu vi um vídeo do cara falando que achou um manuscrito de Jesus. E Jesus falava para a gente fazer enema para se livrar da dor, do pecado e da doença. Que o enema teria essa capacidade. E Jesus também fala que a gente cuida muito de tomar banho e limpar só, mas É. que ele diz que tudo onde tem buraco é para ser limpo. E ele dá lá a posição para a gente ficar, para a gente esquentar a água com o calor do sol e tudo, ele fala tudo. E para fazer jejum nesse dia, né, que vai limpar lá dentro e tal. E só parar de fazer quando a água sair limpa. E daí tu percebe assim, quem é que te ensina essas coisas? Ninguém. Só quem está buscando Só conhecimento, que não busca tem. conhecimento. Mas é outra coisa Então, que me impacta assim, no livro, que ele diz que ele faz barganha, ele faz troca com você, né? Então, tipo assim, como que ele faz para te alienar? Ele vai te oferecer propina, né? O que é que tu mais gosta? É de comer? Então ele vai te oferecer comida. O que é que tu mais gosta? É de mulher, de homem? Vai chover homem, vai chover mulher na sua horta. É de dinheiro que você gosta, né? É dinheiro que você vai cair, mas você vai entrar na corrupção. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos, né? Que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Às vezes a gente diz, é brincadeira, mas será que é brincadeira mesmo? Será que o sentimento que eu estou tendo aqui dentro não é aquele sentimento, não é aquilo que eu quero expressar realmente, mas eu estou
mentindo para mim mesmo, estou me alienando nisso, né? Então a gente tem que ter cuidado com as coisas que vêm muito fácil, porque a gente tem o costume de dizer que a conta chega, né? A conta Sim. vai chegar, não tem jeito. Se eu me alimento de forma errada, se eu estou ali fazendo as coisas erradas, a conta vai chegar, minha saúde vai ficar ferrada, né? Eu vou passar por problemas de saúde. Eu, né, devido aos meus hábitos, eu já pesei 88 quilos e voltei, emagreci e voltei a ter maus hábitos. E o que eu concluí? Que eu já adquiri diabetes. Né? Descobri, tu sabe que tá com um mês que eu descobri que eu sou diabética, gente. Assim, nunca imaginei que seria, mas por quê? Pelos meus maus hábitos. E aí faz a gente entrar na outra parte do livro, que fala do ritmo hipnótico, né? Porque o hábito pode ser tanto bom, como o hábito pode ser ruim. Vai depender de você, a escolha é sua, né? A questão dos vícios. Ele vai te levar para os vícios. A lei do Bebida, ritmo hipnótico cigarro. é a lei do vício, né? Porque, na verdade, o que ele fala ali, tudo no começo tu vai fazer forçando. E depois a lei do hipnótico vai fazer aquilo ali virar automático. É Então, uma tudo que tu faz rotina, na tua vida já é a lei do ritmo hipnótico agindo. Tu uma tem lei que ir lá e fazer isso. uma Tá? lei natural. Aquilo ali é da natureza. Você começa a fazer tanto, tipo, quem não fuma, começa a fumar. Fuma um, fuma dois, quando pensa que não está fumando 10 carteiras, 5 carteiras por dia, né? Exato. Então, quem não bebe, né? Começa a beber, vai É virar, uma vai virar uma daqui a... rotina. É, bem Daqui a assim. pouco tá no vício, tá embriagado, tá ali alcoólatra, não sabe por quê? Porque se tornou um hábito. Então, as pessoas, às vezes, por isso que ele fala muito do ter o autodomínio, né? A gente precisa ter o autodomínio, né, para a gente poder ter disciplina, né? Então, os três principais a gente pode tirar pelo a tentação de Jesus no deserto, né? Lá, Jesus foi batizado, foi guiado para o deserto, e onde foi que o diabo foi tentar ele? A primeira tentação, quando ele viu que Jesus tinha fome. Por isso que lá no livro ele fala quais são os três principais. A primeira é a comida. Vida. Primeiro de tudo é a comida. O ser humano com fome, ele é capaz de fazer atrocidades. Com fome, verdadeiramente com fome. Então, quando ele viu que Jesus estava com fome, foi aonde ele foi. Agora eu vou lá e vou tentar ele. Mas você 40 dias sem comer, sem beber, que fome que você vai dar? Né? E ele falou, Uhum. agora que eu vou pegar Jesus e vamos ver, ele vai cair. Né? Então, se você não tem o autodomínio, se você não consegue se controlar, né, você se vende muito fácil. Né? Essa é a conclusão que eu chego. E outra conclusão interessante de falar para o pessoal é a questão do ambiente, né? O ritmo hipnótico, ele age muito em ambiente. Então, vamos falar da nossa casa, tá? Nossa casa, por mais humilde que ela seja, o meu aprendizado pessoal é que ela tem que estar menos obstruída possível. Se assim como eu, tu tem aquele vício de ficar acumulando coisas, depois que eu li esse livro, assim, eu tirei Não é bom. tanta coisa dentro de casa que estava estragada e eu não ia mandar arrumar, mas daí eu deixei ali, um dia eu arrumo. Não ia mandar, entendeu? Coisas que eu não uso mais, que, eu ganhei e vou deixar aqui, entendeu? Tem que fazer a energia circular, circular, circular. Toda a energia parada, ela vai ocupar um espaço de algo positivo que poderia estar ali, entendeu? Com E aquilo ali certeza. toma a tua energia. Isso Outro não só detalhe, para não, coisas, para pessoas também, né? Assim, a eu ia gente chegar lá. já Aí, tá. pensa, A gente começa primeiro pela nossa casa, faz toda essa limpeza. Questão de roupas, a mesma coisa, aquelas roupas. Quando eu emagrecer, eu vou usar essas roupas aqui. Doa tudo, quando tu emagrecer, tu vai lá e compra tudo novinho. Esse fato da gente ser apegado, depois eu não vou ter condições. Amor, isso aí é escassez pura e intimamente escassez. Não seja escasso. Jesus disse que todo aquele que confiar vai ter provimento e que e que para cada dia bastam as preocupações daquele dia. Então não tentem se apegar nas coisas que o apego gera escassez.
né? Eu acho que é importante falar disso. Outra coisa dessa questão do ritmo hipnótico no ambiente é as amizades. Então, impossível, o pessoal aqui que me segue quer emagrecer. Então, impossível tu emagrecer se dando com aquele amigo que toda sexta-feira pede pizza, se dando com aquele amigo que só quer fazer aquele churrasco de carne gordurosa, salada de maionese, pão de alho. Aqui, por exemplo, a gente, quando vai fazer, a gente faz um galetinho. Nesse galeto não tem pão de alho, a gente bota cebola, abacaxi, a gente gosta, entendeu? É mais natural, ajuda a perder gordura, entendeu? Então, tu tem que mudar teu ambiente de amizade. Mesma coisa, tu quer ganhar dinheiro, tu tem que falar com quem tá ganhando dinheiro. Ah, mas eu não me sinto capaz de estar do lado daquela pessoa. No início, tudo é difícil. Quando tu chegou aqui, era difícil chorar para ganhar teta, era difícil chorar, né, porque tu tava mijado, queria que alguém te limpasse, tudo é difícil. Para caminhar, tu caiu 500 vezes. Então, não dá pra gente deixar a situação dominar sobre a gente só porque é difícil. É difícil, vai na dificuldade mesmo assim. Tem um Lá em ditado. Gênesis 26, acho que é Gênesis 26, se eu não me engano, diz assim, ó, que Deus fez o homem imagem e semelhança para governar e multiplicar sobre todas as coisas. Então, se Deus está dizendo que a gente tem essa competência, quem é a gente para questionar a vontade de Deus? Sabe? Depois que eu li aquilo ali, eu não quis mais me diminuir para nada e não aceitar não ter nenhum desafio. Tanto é que esses vídeos, esse meu retorno foi um desafio que foi iniciado, né? Inclusive, a pessoa que me desafiou não quer fazer, mas não tem problema, ela foi uma bênção, um instrumento de Deus na minha vida, porque me despertou o desejo de estar aqui, né, Rosana? E aí, esse de luz aí, que é pura capacidade, que eu falo demais, não deixa ela falar, agora eu vou deixar. Essas conversas Eu tô duram horas. Eu ela falei, tá, a fazer. gente vai para a live e vai durar horas, porque o tanto que a gente conversa durante o dia, gente, é o dia inteiro, tá, bem longe, mas a gente conversa muito. Uma coisa que eu tava vendo aqui, agora, peraí, esqueci. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ele fala muito sobre a questão da pobreza, né? O que é ser pobre? Não é você ser pobre e não ter dinheiro, né? Isso é um nível de pobreza, mas acho que a maior pobreza é a sua pobreza mental, né? Você tem a escassez mental, a escassez de conhecimento. Você pode ser rico, mas você pode ser pobre ao mesmo tempo. Se você não souber utilizar do teu conhecimento para as coisas boas. Tu estava falando do ambiente, lembrei agora do que eu ia falar. Tem aquele ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, assim, é super válido. Não adianta você estar no ambiente de escassez, no ambiente de pobreza, porque você vai atrair essa energia para você. Você vai sentir que você não é capaz, que você não vai conseguir. E se você está cercado de pessoas à sua volta que te diminuem, que dizem que tu não vai conseguir, que dizem que isso é demais para você, que os seus sonhos você não vai conseguir chegar lá, isso vai te travar, você não vai conseguir chegar lá. Faz o teste. Aí quando você ora e pede assim, Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de ti, eu não sei. Quando a gente faz cuidado com as orações que vocês fazem, muitas pessoas vão sumir, você vai dizer, mas por que fulano sumiu? Mas por que fulano desapareceu? Né? Realmente, a gente não consegue enxergar. Né? Se a gente pudesse ter olhos em todos os lados e ouvir tudo que os outros falam, meu Deus do céu, a gente ia ficar impactado com o que as pessoas falam da gente. Então, uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou no livro é que nós somos a coisa mais importante. Né? Eu sou mais importante para mim. Eu preciso cuidar de mim. Eu já até te falei essa história, né? Primeiro a máscara do avião em mim, depois para mim cuidar do outro. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar do outro? Acho que tudo se resume em a gente cuidar do próximo. Eu quero prosperar, eu quero ser rico, eu quero ter saúde. Mas se você não está bem internamente com seus pensamentos, você não vai prosperar. Se você é uma pessoa má,
se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa que não pensa no próximo, que você não tem amor pelo próximo, é impossível você ser É verdade. feliz. Concordo. E outro detalhe que também é bem interessante nessa parte é que aquilo assim, ó, que nem tá falando ali da escassez, a escassez ela vem da atividade, né? Se tu parar para olhar quem é escasso financeiro, né, geralmente está em casa fazendo fofoca, cuidando da vida do outro, e às vezes até quem trabalha está escasso porque tu é a central de problema. O que que é a central de problema? Tu tem uma irmã que vem correr para ti, tu tem que estar socorrendo ela, né? Eu já vivi esse papel que a irmã tinha que estar sendo socorrida. Então, tu atrapalha a vida do outro, ou o outro te atrapalha a tua vida, e aí as pessoas vão dizer, tá, então eu tenho que ser egoísta? Na verdade, eu não diria egoísta, mas Deus deu uma vida para cada um e a gente pode sim ajudar o outro, mas quando a gente tem condições e dentro das nossas possibilidades. Sim. Quando tu ajuda demais uma outra pessoa a ponto de tu se anular, anular um desejo teu, vamos colocar assim, quero ir para a praia no próximo final de semana, mas um primo meu vai vir e vai me pedir dinheiro emprestado. Aí tu vai pensar o quê? Eu trabalhei, o cara ficou parado a semana toda, o mês todo, não vai de atrás de serviço, não quer fazer por ele, e aí eu não vou poder ser feliz por causa dele. Isso é tu ser escasso, entendeu? Porque tu não tá numa crença de não merecimento. Só que tu plantou aquela semente, então tu merece desfrutar, né? Tu pode ali oferecer alguma coisa que tem na tua casa, um feijão, um arroz, uma carne, um negócio, mas ele que vai de atrás. Ou tipo assim, tu pode conseguir uma passagem para ele ver serviço, coisas assim, não ir lá e resolver toda a bronca do cara, Eu acho que porque eu quando por experiência própria, cada vez que eu tive numa situação ruim, se em vez da minha irmã, que é a minha grande heroína, vir me dar tudo que eu precisava, ela me desse só o básico, eu ia me obrigar a sair da zona de conforto e tomar uma atitude. é isso que Mas eu como ia te toda vez falar. que Eu acho que quando hã? a gente se ajuda, não é que é deixar de ajudar, mas quando a gente ultrapassa o limite do ajudar e você começa a fazer pela outra pessoa, a Quando gente resolve o problema impede ela inteiro de da crescer, a gente pode. impede ela de amadurecer e a gente impede ela de pensar por si só. A gente está ajudando o diabo a alienar essa pessoa porque ela É vai estar completamente, ali naquela zona, tudo que eu precisar, eu vou correr para fulano, porque ela vai resolver para mim. Tudo que eu vou, que a gente fala assim, a gente não deve ser terapeuta de marido e nem mãe de marido, né? A gente tem que ser a esposa. se colocar como esposa, entendeu? A gente é Porque assim, companheira. E quando a gente até aqui começa no a livro já fazer diz tudo, que ele se acomoda, né, dentro de casa. Então, assim, se a gente começa tanto pelo filho, na educação do filho, se eu vou fazer tudo pelo meu filho, não vou deixar ele cair, tipo, ele caiu, né? Tadinho, ele caiu, levanta e vai de novo. Fez alguma isso, coisa errada. Não, tem que arcar com as consequências. Tudo que a gente faz tem consequência. Aí me fez lembrar de outra parte do livro, que ele fala do fracasso. O fracasso tem uma semente, traz com ele uma semente. Né? Eu revendo essa parte ontem e eu estava pensando assim, mas como é que o fracasso traz uma semente dentro dele? Porque quando a pessoa fracassa, ela fica ali largada, jogada na lama, né? O que foi que eu errei? Porque o ser humano ele é muito egoísta, ele é muito egocêntrico, ele não admite que pode errar, não admite que não pode dar certo. E a gente é falho. Né? E quando a gente fracassa e volta os passos atrás para ver onde foi que a gente errou, por que, que a gente fracassou, o que, que eu poderia ter feito que eu não fiz, que não deu certo. Aí eu vou pegar essa semente que o fracasso me trouxe e vou aplicar ela para ela dar uma produtividade para mim, porque eu vou saber. Mas se eu pegar o exatamente. fracasso, somente assim, fracassei. Pronto, eu sou improdutiva, eu sou uma fracassada, eu não vou dar certo na vida, porque tudo que eu faço dá errado. Mas por quê? Quando tu erra, tu não volta lá. Tu não faz uma autoavaliação e uma autocrítica daquilo que tu errou. Né? Você tem que voltar e saber o que foi que você fez.
para depois aplicar novamente de uma maneira que você vá fazer certo. Você não é um fracassado, você fracassou naquele momento por algum motivo. E você tem que correr atrás de saber por quê. E o hábito de pensar, ele não vem do dia para a noite, né? Uma guerra constante. Tem dias que tu vai conseguir pensar por ti mesma o dia inteiro. E vai ter dias que tu vai começar bem e daqui a pouco tu vai sair fora, entendeu? E aí, para tu voltar, para tu retomar, é legal que nem o Napoleão Rios ensina no livro Quem Pensa Enriquece, tu ter ali uma carta como se fosse uma carta da vida perfeita, que é um propósito definido, uma data para que aquilo aconteça, as ações definidas do que tu vai fazer para aquilo ali, ainda que tu ainda não esteja concluindo aquelas ações, tem que estar ali no teu cronograma e uma data de término. Quando tu percebeu que está muito ruim, né? Ontem foi o caso que eu me alienei num negocinho ali e daí já me perdi. E aí eu estava bem confusa, bem xarope, e daí eu digo, não, vou pegar e vou ler minha carta. E quando eu li aquilo ali, automaticamente já voltei a ficar bem de novo, sabe? Então, posso dizer por experiência própria que essa carta, ela funciona para te trazer de volta para o teu objetivo, né? E nesse livro aqui, ele fala que quando duas pessoas se unem em um propósito definido, né, duas ou mais, que não tem como não dar certo, que a inteligência infinita vai estar atuando naquele ambiente. Ou seja, aqui nós estamos entre duas pessoas com um propósito definido. Então, vocês vão receber alguma mensagem que vocês realmente precisem de fato. Mas vocês podem fazer isso dentro do casamento de vocês, que é essencial. Desculpa, a mídia, né, vendeu que o casamento é guerra. Então, se tu está vivendo aquele momento de guerra no teu casamento, essa mensagem vai para ti, né? Casamento, a gente casa porque a gente ama a pessoa, a gente quer viver com a pessoa, a gente quer dar e receber carinho daquela pessoa. Só que como a gente sofre um sistema de doutrinação do ritmo hipnótico, a gente vê o quê? Minha esposa é uma carrasca, meu marido é um cara que eu não posso confiar, porque em todos os filmes mostram traição, né, insegurança, eles plantam diversos tipos de sementes. E o meu casamento, ele sofria essa alienação até eu ler esse livro aqui, um pouco antes eu já estava mudando, mas quando eu li esse livro já foi aonde deu o estouro, que eu vi o quê? Não, só um pouquinho. Eu não tenho que ter o casamento que me ensinaram. Né, o casamento da minha mãe e do meu pai era exatamente a vida que eu estava levando com meu marido, só que sem os vícios. Eu digo, não posso ter o meu próprio casamento. E foi onde eu construí o meu lar, mas eu vou contar mais sobre isso em outro vídeo. Tô doida para assistir essa live. Essa eu não vou perder. Essa eu não Deixa você, perco. né? A Essa eu vou Rosane assistir. virou fã, né? Porque ela já me conhece, já sabe como é que era e viu como é que ficou, então é bem Muito interessante. feliz, Então, muito feliz. queria Tem deixar. uma parte aqui, amiga, na Bíblia, que fala assim, lá em Tiago 4, no versículo 7, que acho que pega bem essa parte, que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No livro, o diabo fala que Deus é esse ser, que ele diz assim, a polaridade do bom e do mal, né? O que é bom e o que é ruim, como se fosse o átomo, né? O elétron e o nêutron ali, né? Então, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, assim, é possível vencer o diabo? Se a gente achar que pode vencer o diabo, a gente já se alienou. Porque, assim, ele está constantemente ao nosso redor. Né? As coisas ruins estão constantemente ao nosso redor. Coisas ruins vão acontecer. Não tem, né? A palavra fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente vai passar por aflição, mas a forma como a gente vai passar e a forma como a gente vai enfrentar essas situações é que vão definir o meu sucesso ou o meu fracasso. Né? Se eu resistir ao diabo, aos pensamentos negativos, às coisas ruins que estão acontecendo, acreditando, tendo fé, que lá no livro também ele fala de fé. Você precisa ter fé. Fé é ser firme convicção das coisas que não existem, mas você tem a certeza que já aconteceu. Então, tá, eu estou passando por uma situação ruim agora,
mas eu tenho fé, eu tenho convicção de que isso é só uma passagem. Eu vejo assim, hoje eu consigo enxergar que as coisas ruins que aconteceram na minha vida, e que vão acontecer, porque a gente é ser humano, a gente não vai ser feliz 24 horas por dia, porque vão acontecer situações, mas tudo que acontece de ruim serve como uma base de aprendizado. Eu consigo tirar um aprendizado bom daquilo. Tá, eu tô passando por uma situação financeira ruim, mas por que que eu tô passando? Eu cometi esses erros, né? Então, em cima deles, eu sei que eu não vou mais fazer isso. É um aprendizado que eu tenho. Tem um problema no meu casamento, né? Ah, tá, isso vai me ensinar a amadurecer, a não tratar meu marido como filho, né? A não tratar meu marido como terapeuta, mas tratar ele como uma pessoa, como meu marido, que eu devo respeito, ele me deve respeito. A mesma coisa Posso com o filho. te dar uma pergunta assim, ó, tu tá casada com a pessoa que tu gostaria de casar? Não, desculpa. Tu casaria contigo mesma? Eu casaria contigo. A gente pensa muito assim, mas o mal do ser humano, o mal do ser humano porque o outro tem que mudar. Porque o outro, a gente nunca olha para dentro da gente. Eu preciso mudar. Eu estou agindo dessa forma. Né? Acho que eu te dei um exemplo. Tua casa está ali. Falando de ambiente novamente, você tem que ser o ambiente de mudança do seu, tem que ser o elo de mudança do seu ambiente. Tua Exato. casa está ali, não tem um jardim. Aí tu planta um jardim, começa a cuidar da tua casa, começa a cuidar do teu lugar, do teu espaço. Quando pensar que não, que tu se der conta, toda a tua vizinhança vai estar fazendo a mesma coisa que tu está fazendo. A gente sempre tem o costume de dizer que o jardim do vizinho é mais bonito que o seu. Mas por quê? Porque o vizinho está cuidando do jardim dele. E você, ao invés de estar cuidando do seu, está de olho no jardim do vizinho. Então a gente tem que olhar para si mesmo. Eu quero mudar o meu marido, eu quero mudar o meu filho, eu quero mudar a minha amiga. Não, você tem que se mudar primeiro. Você já pensou Exato. assim, por que que o fulano está tendo essa atitude? Qual que é a minha atitude que leva o fulano a ter essa atitude? Aquela atitude, exatamente. O E que que isso eu eu acho. estou fazendo que faz aquela pessoa ter aquela reação? O que que eu digo? Né? Às vezes não é nem o que você diz, é a forma como que você está dizendo. Às vezes não é assim, você quer brigar, às vezes não é a forma, não é o que você diz que vai magoar, mas é a forma com que você está dizendo. Você precisa conhecer a pessoa e saber como é a melhor maneira de tratar, é a empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro. Então, para você mudar alguém, se autoavalie e se mude primeiro. Entendeu? Foi isso A que eu comunicação aprendi. hoje em dia ela está muito escassa. Então, uma coisa que eu tive que aprender aqui no meu casamento e no relacionamento com algumas pessoas de fora é que às vezes a pessoa está falando A, mas na verdade o que ela está transmitindo é X. Olha como é distante uma polaridade da outra, mas pela falta de conhecimento, por não saber se expressar, por nada, ela pode passar por uma pessoa ou grossa, ou nojenta, ou metida, sabe? Ela só estava tentando se comunicar, mas é do jeitinho dela. Então, o que a gente tem que ter também, Isso é né, nesse hábito de olhar alienação. para si mesmo, Né? O o que diabo ele será trabalha na, o diabo ele trabalha lá que ele fala no livro no relacionamento das brigas, ocasiona desentendimentos. Hoje, pelo WhatsApp, é muito fácil. A pessoa ali digita uma coisa, você interpreta que ela está querendo dizer aquilo. Às vezes, ela não está nem querendo brigar com você. Mas a forma, isso? você coloca entonação nas palavras escritas como se ela estivesse verbalizando. E não é, já aconteceu muito com isso no meu casamento. Às vezes ele digitar uma coisa ali e por eu achar que ele estava querendo ser grosseiro, né, eu já revidar de uma forma grosseira. E não era a Exato. intenção. Então, hoje a gente está muito nisso, do achismo. Eu acho que ele quis dizer isso. Nada, tem que questionar tudo. Vamos supor assim, ó, a Rosana falou algo que eu não gostei, que eu não concordo e tô brava. Vamos botar assim. Em vez de eu ir ali dar uma de arrogante pra cima dela e buscar uma treta, o que que a gente vai fazer?
tu consegue botar em outras palavras o que tu acabou de dizer. Não sei se eu entendi direito. Aí ela vai lá e vai se explicar com outras palavras. Aí, em vez da gente entrar numa discussão, ela vai lá e vai me dar outro ponto de vista. E se ainda assim eu não entendi, eu posso Aconteceu com dizer a assim, gente, né? De a gente conversando, aí a gente fala assim, mas tu quis dizer isso mesmo? O que mesmo que tu quis dizer, né? Então, isso a gente já, entre a gente já aprendeu, porque assim, o é, jeito da Eve é esse, ele é mais da- explosivo, né? Teu isso, jeito às vezes assim, jeitão eu explosivo, tu fala. pensando, ela não pode ter dito isso. Tem como tu explicar? Não entendi. Daí ela vai lá e manda um áudio com outra referência. Daí eu digo, bom, tá, então é isso aqui, tá tranquilo. Mas é A gente tá assim, sempre. e hoje o ser humano, que nele fala, as pessoas não querem escutar, as pessoas não querem aprender, as pessoas não querem se colocar no lugar das outras, não querem amar as outras pessoas. O individualismo, o egoísmo está tão arraigado dentro delas que por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Que nele fala, lá no começo do livro, quando vai começar a entrevista, ele fala assim: eu domino 98% do planeta, das pessoas, 98% pertencem a mim. Então, por quê? Porque as pessoas têm preguiça de pensar. A E preguiça, se o vier chorar pra mim assim, comodismo. ó, eu não tenho amizades, né, para mudar de ciclo e tal. Me desculpa, se tu não tem amizades mais elevadas, é porque tu ainda está muito alienado. Mas a partir do momento que tu fizer o teu propósito definido, tu consegue achar gente em uma rede social, num canal do YouTube. Para tu andar com uma pessoa, tu não precisa andar fisicamente. Tu pode estar consumindo o conteúdo dela, tu pode estar indo para uma rede de bate-papo, tipo, um grupo do fulano, vamos botar lá o grupo de ressonante do Hélio Couto e tal. São pessoas que estão buscando elevação espiritual. O grupo de empreendedor do Pablo Massal. Então, são pessoas que estão buscando crescimento financeiro, sabe? Tu vai ter que procurar alguém na tua área que tá fazendo aquilo ali, que tem um grupo ali, tu vai achar gente. E essas pessoas, tu vai começar a ver o que elas estão fazendo que tá dando certo. E tu Foi vai ver o um, que elas tu falou tá uma dando errado. coisa que eu lembrei. Eu lembrei de um exemplo ontem, a questão da fé sem definição, a fé sem fundamento, a fé vazia. Né? Tinha um rapaz se afogando, né? E ele dizia assim: Deus vai vir me salvar. Senhor, Deus, vem me salvar. Eu sei que eu tenho fé que o Senhor vai vir me salvar. Aí chegou um barco, né? E ele, vamos, você vai se afogar. Não, pode ir que Deus vai me salvar. O barquinho foi embora. E veio o segundo, a mesma coisa. Não, Deus vai me salvar, pode ir embora. Veio o terceiro, a mesma coisa. Aí o cara morreu afogado. Morreu afogado, aí quando chegou lá no céu, Senhor, o Senhor me deixou saber, eu tinha fé que o Senhor ia lá me resgatar, me salvar. E Deus falou para ele assim: eu mandei 3 barcos para te salvar e tu não quis entrar em nenhum. Tu quer que eu faça o quê, filho? Tem coisa, gente, que a gente tem que fazer. Outra pessoa não vai fazer pela gente. Não vai. Né? Eu digo que Deus faz coisas, milagres, assim, sobrenaturais. Eu sou cristã, né? Eu posso dizer que hoje a sociedade diz que sou evangélica, né? Cristã, mas só tipo assim, eu creio que Deus faz milagres, mas Deus não vai descer lá de cima para fazer uma coisa que você pode fazer. Não vai. Aquilo que Totalmente. você pode fazer, você faça. Deus vai fazer, vai abrir portas, vai abrir meios para coisas que você não tem condições de, com a sua força, com a sua inteligência, você não vai conseguir. Aí sim, ele vai vir com a provisão dele naquilo que é impossível para a gente, como ser humano, fazer. Mas aquilo que Ele é abre o caminho, possível mas a gente quem tem que fazer com caminhar nossas mãos, a gente tem que fazer. ele abre o caminho. Quem tem que fazer é a gente. Tem que fazer a gente. Aí a gente está Então, acostumado com o comodismo, que o outro faça por nós. Eu creio no milagre, eu tenho fé, vou ficar parada aqui em casa esperando alguém bater na minha porta e me oferecer emprego. e outra, é aquilo, né? Você tem que. O dia que eu tive esse ponto de vista foi muito legal. Deus nos fez para ser governantes. Mas a gente age como se a gente fosse umas ameba.
Porque tu tá sempre esperando. Ah, meu pai tem que resolver meus problemas, minha mãe, o fulano, Beltrano, minha amiga vai resolver para mim. E a E gente tu tá ali coloca a igual. culpa no outro. Quando o outro diz não, a gente coloca a culpa no outro. Ah, eu não consegui foi porque fulano não fez. Eu não consegui foi porque cicrano não me ajudou. Não é, gente. Comece a se autorresponsabilizar. Se eu não conseguir, a culpa é única e exclusivamente minha. Porque eu não me planejei, eu não me organizei, eu não busquei nos lugares certos onde eu deveria buscar. Nunca vai ser culpa dos outros. E comece a ensinar seus filhos. A gente é o grande propagador da alienação na vida dos nossos filhos. Aquilo que nós ensinamos hoje para os nossos filhos vai determinar o que ele vai ser e o que ele vai conseguir lá na frente. Às vezes a gente trava tanto eles, você não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. A gente tem que dar a capacidade da criança entender o porquê não, o porquê sim, o que pode, o que é ético e o porquê não pode. Acho que eu até tinha te falado na questão da Elo, não foi? Da questão assim, por que, que não pode? Aquela criança que chegou lá, fez aquela birra no supermercado, se jogou no chão, né? E fez aquela confusão, e você dizer não, não pode, você não vai ganhar isso porque você fez isso, porque. Então você tem que levar a criança a pensar, a não se alienar. A criança Que tem a não? opinião dela, Ela se bloqueia. Tem que dar o motivo. Tu não vai ter por causa disso, disso e disso. Ela tem que ter um real entendimento. É a mesma coisa um adulto. Uma criança não muda de um adulto. Muitos aqui ainda estão na infantilidade, né? E aí, interessante tu ver assim, ó. Ah, quando tu fala pro teu marido que não pode jogar futebol. Por que ele não pode ir? Tu tá afirmando que é porque eu sou insegura, eu não confio em ti, eu não confio em mim, né? E eu não te libero para te ser feliz. Não pode, sabe? Tu não quer falar isso. Daí tu só diz porque não, porque eu não deixo, porque não vai, né? Então, muito interessante esse ponto de vista, né? Eu pego todos os exemplos assim da vida, né? Então, é muito interessante. A Agora eu vou gente tem que finalizar aplicar aqui para a a nossa live. realidade, porque às vezes a gente vive num mundo achando assim, tão utópico, tá, mas a gente vive a nossa realidade, a gente tem o nosso envolto ali, a gente tem que trazer aquilo para a gente, né? O que é que eu posso aplicar? Eu sou apaixonada pela Bíblia. Sim, a Bíblia para mim, e eu fiquei tão feliz quando eu disse, agora eu estou lendo a Bíblia. Eu falei, ai, agora ler a Bíblia. Que eu fiquei muito Agora eu vou feliz. ter um ensinamento final aqui para o pessoal, daí vou encerrar a live, que vai ser assim, ó. Nesse livro que eles falam que o ritmo hipnótico, ele é o fundamental. Então, o que vocês podem estar fazendo? Peguem uma frase de efeito, de impacto, que é naquilo que vocês mais querem transformar, né? E usem essa frase 3 vezes ao dia. Escreva ela 9 vezes, uma frase apenas 9 vezes, 3 vezes ao dia, durante um período mínimo de 21 dias. E é para isso aí virar uma crença. Se tu realizou isso aí antes do período, ou até os 21 dias, ótimo. Só que tu vai continuar repetindo ela por 90 dias. Por quê? Tu realizou aquilo ali, por experiência própria minha, da zona de conforto, eu vou falar para vocês. Vocês vão concretizar aquilo ali, mas aquilo ali não vai estar enraizado. E sem base, a casa desmorona, tá? Então, vocês vão ter aquilo ali, mas vão perder em seguidinha. Então, a partir do momento que vocês tiverem, tenham gratidão por aquilo ali, mas continuem fazendo, que é para interiorizar, né? Que daí, automaticamente, depois desses 90 dias, o ritmo hipnótico vai trabalhar a favor de todos. Então, eu já consegui, com esses meus vídeos aqui da Lei da Atração, 14 mil reais, que eu usei exatamente para pagar todas as contas que eu tinha, que eu fui burra, porque eu peguei, eram parcelas, tá? Parcelas. E em vez de eu pegar esse dinheiro e fazer mais dinheiro, eu adiantei todas as minhas parcelas, tudo, para ficar sem a conta. Vocês estão entendendo a burrice? Agora eu tô A fazendo o quê? consultoria financeira. Vou te dar consultoria. Pode ser. E aí,
Agora eu tô abrindo a minha mente para administrar melhor os meus recursos. Por quê? Porque as contas poderiam ter esperado. Eu fui burra, eu fui ansiosa. Isso é escassez também. Ai, nunca mais vou ter essa quantidade de dinheiro na vida. Isso é um tipo de escassez. Então eu quis ir lá e adiantar em vez de pegar aquele dinheiro ali e montar um negócio para mim. Então, tudo é aprendizado. Eu gosto de mostrar para vocês os meus erros, porque vocês pensam: "Ah, quem tá falando no YouTube é perfeito". Claro que não, né, Não, até os mais famosos não são perfeitos. Então, saibam, tenham bases de que errar faz parte e que todo o teu erro, ele vai vir e vai te trazer uma semente de aprendizado. Não tenham vergonha de errar, tenham vergonha de ser sempre as mesmas pessoas. Tá bom, gente? Eu vou encerrar essa transmissão aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Rosana, muito obrigado pelas suas contribuições, agradeço. Muito né? obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Né? Não se alienem, né? Pense por si só, tenha suas opiniões, seja uma pessoa que possa se autoavaliar. Acho que tudo está base nisso. Antes de eu julgar o próximo, né, eu sempre falo para ele, tira a trave do seu olho para você poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, acho que vai bem nisso. Leia um livro, ele é maravilhoso, tem ensinamentos assim. E eu agradeço, Eva, pela confiança de estar aqui com você. Estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço pela contribuição. Galera, é isso aí. Se tu curtiu, comenta aqui. Conta qual o ponto que tu achou mais interessante e me conta se tu vai comprar esse livro para te ler ou se tu já tem ele aí na tua casa. Um beijão, até amanhã, que amanhã tem mais conteúdo aqui no canal. Até! Tá. Ó, de novo, como é que fecha aqui? Peraí, peraí. Aí, agora acho que eu fechei. Vamos ver. Fechou? Não fechou. Tô Não, fechou. aprendendo, gente. Tu disse que é no X. É no X.